Capítulo 1, falando mal do segundo filme do Megamente. Megamente é uma das melhores animações de todos os tempos. Com um roteiro inteligente, bons personagens, ótima animação e trilha sonora marcante, esse filme lançado em 2010 marcou profundamente a minha vida, pois a sua mensagem consegue ter um significado tanto para crianças quanto para adultos. A mensagem de que você não precisa ser o que o mundo quer que você seja. Você tem a liberdade para escolher o próprio destino. O Megamente é um cara, ou melhor, um alienígena, que desde a infância foi moldado pelos outros para se tornar um vilão, chegando ao ponto dele mesmo acreditar que era um vilão, mas depois ele descobre que não era isso que ele queria, e que na verdade ele só tinha sido moldado pelo sistema em que ele estava inserido, pois ele nunca teve amor familiar e cresceu em uma prisão, junto de vários bandidos, e mesmo preso em todo esse sistema falho, ele mostrou que não precisava ser o que os outros queriam que ele fosse, que ele poderia definir o próprio destino, provando o ponto que eu citei anteriormente, de que você não precisa ser o que os outros querem que você seja, você pode ser o que você quiser, basta querer e se esforçar muito para chegar lá. Bom, acredito que eu já tenho explicado bem o porquê desse filme ser tão bom, pois além de ter um bom roteiro, bons personagens e boas músicas, ele tem uma boa mensagem, que faz as pessoas refletirem sobre toda essa questão da sociedade moldar as pessoas. E galera, há 14 anos eu espero a sequência dessa obra de arte chamada Megamente, e finalmente essa sequência chegou. Agora você quer saber se a sequência fez jus ao filme original? Então se prepara aí, porque veremos hoje nesse maldito canal a história completa e análise de Megamente 2. Rapaziada, se tem algo que sempre me perguntam nos comentários, é onde dá pra assistir os filmes da Pixar, da DreamWorks, da Illumination e por aí vai. Agora eu tenho uma resposta pra você. Na YouCine, esse aplicativo onde você pode assistir qualquer tipo de filme que você pode imaginar. Mas, para além disso tudo, você ainda pode assistir canais de TV ao vivo, como canais de desenhos animados, canais de esporte, de futebol e tudo mais. E tipo, se um filme sai no cinema, pode ter certeza que pouco tempo depois ele já aparece no YouCine, mano. Então você nem vai mais precisar gastar dinheiro indo no cinema, porque vai estar tudo na palma da sua mão. Já que você pode assistir pelo seu celular. Não só pelo celular, mas pelo computador e até mesmo na televisão, parceiro. Por isso não perca mais tempo e conheça logo o YouCine. Rapaziada, o YouCine tem mais de 800 mil conteúdos. E eu te pergunto, qual outro aplicativo de streaming tem tudo isso? Não tem nenhum. O link vai estar aí no comentário fixado. Os planos deles são super acessíveis, mas mesmo assim você ainda tem direito a 7 dias grátis. E lembrando que se você entrar utilizando o meu link, vai estar apoiando o canal. O filme começa com esses 3 idiotas vestidos de peixe querendo roubar um peixe incrustado de diamantes. E aí aparecem os nossos heróis, Megamente e Criado. Porém, o nome do criado não é mais Criado, agora ele se chama Truta. E sabe qual é o motivo dessa alteração de nomes? É porque, em inglês, o nome do criado era Minion, e para não confundir com os Minions do meu malvado favorito, eles trocaram os nomes. Uma coisa extremamente nada a ver. Mas tudo bem, esse filme vai ter coisas muito piores, podem ter certeza. Agora, continuando, o Megamente usa uma máquina de portais que parece que foi tirada de Rick and Morty e derrota os 3 malucos vestidos de peixe. E só nesse início você já percebe a pior coisa desse filme, sua animação. Sabe aquela empresa brasileira que fez filmes como Carrinhos, Ursinho da Pesada e Ratatouille? Pois é, parece que foi ela que fez esse filme, porque a animação é terrível. Sério, ela não tem nenhum acabamento, parece que foi feita com a bunda. Eu nunca tinha visto uma animação tão asquerosa como a desse filme. Eu realmente acho que o orçamento desse filme foi um pastel em Guaraná, porque a animação tá uma merda. Pra vocês terem noção, tem uma cena que o Megamente sai correndo pelas ruas e elas estão vazias. Não tem uma pessoa, não tem um carro, não tem nada. Se tivesse um prêmio pra pior animação do ano, com certeza seria essa. Porque caralho, mano, que porra é essa? Mas, continuando com o filme, o Megamente agora é amado por toda a cidade, já que ele se tornou um herói. O problema é que mesmo depois de todos os aprendizados do filme anterior, o Megamente continua tratando o criado mal, pois ele o vê apenas como um ajudante e não como um parceiro, e isso faz eles dois se separarem. Ou seja, eles jogaram todo o desenvolvimento de personagem do filme anterior no lixo e repetiram a mesma fórmula, já que no filme anterior eles também discutem e também se separam. Então não basta essa sequência destruir o legado do filme anterior, não. Ela destrói cara em cima dele. Esse filme é um completo desrespeito, não apenas com o filme anterior, mas com a DreamWorks, com as animações
e com a própria humanidade. Sério, ninguém merece assistir esse lixo. Então, galera, deixa o like, por favor. Olha a merda que eu tive que assistir pra trazer o resumo aqui pra vocês. Por favor, rapaziada, valoriza o trampo e deixa um like aí. Depois dessa separação, o criado vai atrás de um novo amigo que trate ele com respeito. E dá certo. Ele conhece o dono de uma lanchonete e logo eles firmam uma parceria. Então, do nada, aparece uma garota que diz ser dona do fã-clube do Megamente e quer trabalhar junto com ele. Ele, por sua vez, recusa esse convite. Afinal, quem que quer trabalhar com uma criança, velho? Então ele dá uma bomba de presente pra ela e se manda dali. Já que não tem nada de errado em dar uma bomba pra uma criança, né? Grande exemplo, hein, Megamente? Que ser humano de pessoa você é. Então nos é apresentado os novos vilões desse filme, que são os personagens mais genéricos que eu já vi em toda a minha vida. São eles: Homem de Lava genérico, Tempestade da Shopee, Cavaleiro das Sombras do Paraguai e o pior de todos, os caras simplesmente meteram uma cópia do vilão de Os Incríveis. Que cara de pau, mano. Puta que pariu. E a história desses vilões é a seguinte: eles eram parceiros de crime do Megamente que foram presos junto com ele. Estavam esperando ele dar um sinal para eles poderem sair da cadeia e colocar em prática um plano que eles já tinham bolado antes. Agora, se você quiser saber por que nada disso foi citado no primeiro filme, problema seu, porque o filme não explica. Ele realmente não tá nem aí pro roteiro. Os vilões se juntam e decidem do nada sair da cadeia. Ou seja, eles poderiam ter saído de lá na hora que quisessem, mas não, eles ficaram lá porque, sei lá, a cadeia é um lugar legal. Mano, é sério, esse filme não tá nem aí pra nada, não explica nada, é um filme muito foda-se, tá ligado? O Megamente, que é um medroso, esconde a verdade dos vilões e fala que, na verdade, esse lance de ser herói é só uma farsa, e ele formou uma dupla de vilania com a Rosane Rocha. E o pior é que esses idiotas ainda acreditam nessa mentira, mano. E o Megamente bolou toda essa mentira porque ele tem medo desses 4 doidos. Olha o cagão! Galera, o mesmo Megamente que derrotou o Titã no filme anterior, agora está com medo desses 4 lixos. Mano, isso não faz sentido. Enquanto isso, o criado está ajudando o dono de uma lanchonete falida a fazer mais sucesso. E todo esse arco do criado eu vou ignorar, porque é muito ridículo. Sério, essa história não leva a lugar nenhum. Então vamos continuar. O Megamente, antes dos eventos do primeiro filme, colocou um foguete embaixo da cidade. E o plano dele era fazer a cidade voar até a lua, pra ele virar uma espécie de imperador de lá. Porém, agora ele não quer mais isso, né? E pra tentar fugir desses vilões, ele prende eles em uma gaiola de lasers. Só que os lasers acabam dando problema e os vilões ficam livres. Mas o Megamente consegue fugir deles. Depois, a Rosane Rocha e aquela garotinha chata rastreiam o Megamente e encontram ele todo deprimido e barbudo. Acho que o Megamente tá usando o minoxidil, hein? Galera, vocês percebem que eles estão usando as mesmas tramas do primeiro filme? Esse lance do Megamente ficar triste, do criado abandonar ele, tudo aconteceu no primeiro filme também, mano. Os roteiristas são muito cara de pau. Aí, do mais absoluto nada, aparece o criado dizendo que aceita as desculpas do Megamente. E, velho, sem comentários, como o criado achou o Megamente no meio do nada? O que ele tava fazendo ali, velho? Esse filme simplesmente não faz sentido. Então eles bolam um plano de ir no supermercado e comprar equipamentos para deter os monstros. E adivinha qual equipamento eles compraram? Bolas de tênis. Mano, tá de sacanagem que eles usaram bolas de tênis para lutar contra monstros mágicos. Esse filme fica cada vez pior. Sério, eu não aguento mais assistir essa merda. É então que tudo dá errado e a cidade é lançada pro espaço. Mas o criado consegue se infiltrar no laboratório e desativa os foguetes, e a cidade começa a cair em queda livre. Então você pensa, já que a cidade tá caindo, todo mundo vai morrer, né? Mas não, simplesmente a cidade cai de centenas de metros de altura e não acontece nada. Ninguém se machuca, nenhum prédio quebra, fica todo mundo tranquilo e vida que segue, tá ligado? E depois de toda essa palhaçada, o Megamente consegue vencer os vilões. A Rosane Rocha vira prefeita e aquela menininha chata entra pra equipe. E pronto, fim de filme. Ainda tem uma cena pós-créditos que aparece um novo vilão. Creio eu que seja pra chamar o pessoal pra assistir a série. E sim, galera, também fizeram uma série do Megamente, que é tão ruim quanto o filme. Então eu não vou nem assistir porque eu vou precisar de terapia pra conseguir viver depois de assistir esse filme horroroso do Megamente. E é isso, galera. Vou encerrando aqui o vídeo, já tô muito estressado, esse filme me deixou muito cansado e eu vou dormir agora. Deixa o like e se inscreva no canal. Se você quiser que eu fale da série do Megamente, deixa aí nos comentários. Capítulo 2, falando mal da primeira temporada da série do Megamente. E sim, galera, também fizeram uma série do Megamente, que é tão ruim quanto o filme. Então eu não vou nem assistir porque eu vou precisar de terapia pra conseguir viver depois de assistir esse filme horroroso do Megamente. Então, como você se sente? Eu acho que eu já me sinto melhor. Ótimo, você foi finalmente liberado da sua sessão de terapia. Ei, doidão, tô te pedindo pra analisar a série do Megamente.
Sim, nessa série o Megamente vira um influencer. Que palhaçada é essa? Que bagunça é essa? Antigamente, quando uma animação fazia muito sucesso no cinema, ela vinha acompanhada de 3 coisas. Primeiro, uma comida com a sua cara. Segundo, jogos de videogame. E terceiro, mas não menos importante, uma série animada para explorar aventuras diferentes da do filme, porém não tão bem contadas como as do filme. E a maioria dessas séries eram uma merda. Eu tô falando com você mesmo, Cavaleiro Dragão. Esses desenhos eram tão ruins que com o tempo as empresas como Disney e Sony deixaram essa prática de lado, já que ninguém aguentava mais assistir tanto lixo. Mas se tem uma empresa que gosta de extorquir até a última gota das suas franquias, é a DreamWorks. Uma série do Gato de Botas, uma série do Turbo, uma série do Abominável, uma série dos Trolls, uma série de Cada Um na Sua Casa, uma série do Spirit, 2 séries dos Croods, 3 séries de Madagascar, 1 milhão de séries de Como Treinar Seu Dragão, 1 porrilhão de séries de Kung Fu Panda. Inclusive, tô pensando em resumir Kung Fu Panda Lendas do Dragão Guerreiro, aquele desenho que passava na Globo e na SBT. Se você apoia essa ideia, deixa aí nos comentários. Cara, até Poderoso Chefinho ganhou 2 séries. Puta que pariu, quem que liga pra essa merda, véi? Agora eu vou contar uma curiosidade que ninguém imaginava. Poderoso Chefinho arrecadou mais bilheteria do que Shrek 1, Príncipe do Egito, Fuga das Galinhas, A Batalha dos Vegetais, Como Treinar Seu Dragão, Megamente, A Origem dos Guardiões e Gato de Botas 2. Dá pra acreditar nisso? Que eu sou rica! Mas ei, a única coisa realmente boa disso tudo é que por mais que as séries fossem bem mais ou menos, ainda dava pra se divertir vendo nossos personagens favoritos em tela. E muitas vezes essas franquias que eram adaptadas ninguém ligava de jeito nenhum, tá ligado? Então dane-se se alguém quiser fazer uma série com ela. O problema é que recentemente algum idiota dentro da DreamWorks achou que seria uma boa ideia reviver Megamente, uma das franquias mais abandonadas e queridas dessa empresa, que inclusive é um dos meus filmes favoritos de animação. O problema é que eles não fizeram uma continuação de alto orçamento pra sair no cinema, não. Eles lançaram direto pra streaming, e o orçamento dessa produção foi um pastel e uma Coca-Cola, porque a animação é péssima. E não bastando eles lançarem um filme horroroso, ainda fizeram uma série tão bosta quanto. Mano, os caras estão de sacanagem com o Megamente, véi. Coitado do cara. Veja como massacraram meu garoto. Dito isso, veremos hoje nesse maldito canal a série do Megamente. Anteriormente, no universo cinematográfico do Cabeça de Pica, ele mandou todos os vilões idiotas do segundo filme pra prisão. Apareceu um cérebro voador e salvou todo mundo, a Rosane se tornou prefeita da cidade e eu precisei fazer terapia. Megamente vs Cara Macaco. Matado. O episódio começa mostrando que o Megamente está seguindo a carreira de herói, ou pelo menos está tentando, né? Até que aparece o outro personagem do episódio, o Cara Macaco, que é um influenciador. Matado. Esse macaco consegue salvar o mercado antes do Megamente, fazendo com que o Megamente ficasse sendo mal visto pelos vários seguidores do macaco. Macaco! É então que a Rosane fica sabendo que os vilões do filme anterior escaparam da prisão, e o Megamente fica puto porque ele diz que o macaco tá ficando mais conhecido e popular do que ele. E é aqui que vem a bomba. Ao invés do Megamente se especializar nas suas técnicas e se tornar um grande herói que a cidade precisa, ele decide que vai se tornar um influenciador. Sim, a crise tá tão grande que até o Megamente precisou divulgar o tigrinho. Por que você não faz rifa? Boa ideia, vou começar rifando minhas dívidas esse mês. E não bastando todo esse conceito do Megamente se tornar um influencer ser ridículo o suficiente, as coisas que ele faz seguir nessa carreira parece que foram escritas por um tiozão que não tem ideia do que o influenciador faz. Mano, os caras tiveram a audácia de fazer uma referência ao meme Chocolate Rain. Cara, Chocolate Rain é um meme de 2007, a gente tá em 2024, faz literalmente 17 anos que esse meme foi tendência, porque cacete colocaram ele na série. Mas não importa, vamos continuar. Como se a série já não tivesse atrocidades suficientes, ainda inventaram de manter aquela menininha chata do segundo filme, e agora ela é responsável por cuidar das redes sociais do Megamente, dando como sua primeira ordem ele fazer vídeos para uma espécie de YouTube desse universo. E eles percebem que as pessoas gostam de assistir outras pessoas fazendo idiotice na internet, tipo quando alguém me assiste, tá ligado?
Aquele Cavaleiro das Sombras do Paraguai reaparece e revela pra todo mundo que o macaco, na verdade era uma fraude, e o Megamente faz o que ele deveria ter feito desde o começo do episódio, usado suas invenções contra os criminosos. Daí ele congela o Cavaleiro das Sombras, mas o safado consegue fugir levando uma estrela do mar, que eu não sei por que ele tem interesse nisso. Na verdade eu sei sim, ele quer essa estrela do mar pra poder regenerar o corpo daquele cérebro maluco. E fim do primeiro episódio, nota 0. E o pior é que ainda faltam 7. Porra, doido! A origem maligna do Sr. Donut. Por sorte, o episódio 2 é muito menos terrível do que o primeiro. Não que isso signifique muita coisa, mas vamos lá. Aqui o Megamente vai pra loja de donuts daquele cara do segundo filme. É, isso mesmo. Aquele cara que ninguém sabe o nome e ninguém se importa. E lá o Cabeça Grande encontra um donut baseado nele mesmo. E no meio de uma discussão com a Rosane Rocha, eles acabam derrubando o cara do donut numa máquina de fazer massa. E o idiota do Megamente acredita que criou um novo super vilão, porque na tentativa de ajudar esse pobre coitado, o Cabeção coloca um aparelho para esquentar a massa dos donuts na mão dele. O problema é que isso gera tanta confusão que o cara perde a paciência e se torna de fato um vilão. E é aí que do nada aparece a gangue da pescaria e chama o cara do donut para um roubo. E ele aceita. Afinal, com um convite recusável desse, quem que negaria, né? Enquanto tudo isso está acontecendo, também tem uma subtrama da Rosane com a menininha chata. Mas sinceramente, foda-se. Até porque eu quero preservar a sanidade mental de vocês também, já que a minha foi totalmente corroída assistindo esse lixo. Seguindo, a esposa do cara do Donald aparece com seus filhos e minha nossa, que CGI é esse, meu irmão? O Megamente é capturado pelos pescadores e quando ele está prestes a ser morto, a esposa do cara chega e manda real pra ele. E o que eu tenho pra te revelar, eu me prostituía pra comer cheeseburger. Então o cara, pra não apanhar da própria esposa, desiste da carreira de bandidagem e derrota os pescadores. Como eu tinha dito, esse episódio é muito menos pior do que o primeiro, embora ele ainda seja bem ridículo. Baratas Duras de Matar, A Vingança. E pra quem não percebeu, esse título faz referência ao filme Duro de Matar 3. O Megamente estava fazendo uma de suas lives quando o criado reclama que a menina chata faz muita bagunça, tornando difícil varrer tudo aquilo. E nisso a gente já percebe outro furo de roteiro nessa série, que é o criado ser o empregado do Megamente, já que no segundo filme tem todo um plot do criado se sentir desvalorizado pelo Megamente, mas que no fim eles dois fazem as pazes com o Megamente prometendo que não vai mais tratar o criado como um empregado. Então chega a série e o criado volta a ser o empregado. Paciência, galera, paciência. Acidentalmente, o criado e a menina chata dão um soro de super inteligência para as baratas, fazendo com que elas tomassem consciência e decidissem dominar o mundo, se rebelando contra a raça humana. Peraí, eu acho que eu já vi essa história em algum lugar. Nós vamos dominar o mundo! Não, eu acho que foi só coincidência mesmo. Então a barata aproveita para chantagear o Megamente e tentar roubar o inseticida dele. E o idiota, ao invés de pisar nessa miserável, ele se deixa ser manipulado, acabando em uma perseguição feita só com baratas. Até que todas as baratas recebem a inteligência e elas saem em busca de dominar toda a cidade. Porém, convenientemente, os heróis lembram que tem um aspirador de pó e sugam todas as baratas, mandando elas para um planeta feito só de lixo. Tudo acaba bem com o Megamente superando seu medo de baratas e o criado fazendo amizade com a menina chata. Por incrível que pareça, esse é o melhor episódio da temporada. Não que isso signifique muita coisa, e não que ele seja um bom episódio. Longe disso, mas comparado ao resto da série, até que a gente pode dizer que esse episódio é divertido. Rapaziada, eu tenho 2 recadinhos rápidos. O primeiro é que agora o YouTube liberou a função de Seja Membro, e nela você encontra alguns benefícios, como poder participar de um grupo exclusivo no WhatsApp, e poder ajudar diretamente na criação dos novos vídeos. Com as suas ideias, você vai poder participar diretamente dos vídeos. E vai ter o nome no final de cada vídeo. Inclusive, eu já tenho um membro do canal, que é o John. Muito obrigado, John, pela força. Além de que fazendo isso, você vai estar me ajudando muito. Mega Prefeito. Nesse episódio, o Megamente percebe que a Rosane tá muito angustiada por toda a responsabilidade do trabalho de ser prefeita de Metro City. E aí vem uma pergunta pra você responder aqui nos comentários. Você apoiaria se a Rosane e o Megamente formassem um casal? Eu digo isso porque no primeiro filme eles meio que namoram, né? E o Megamente claramente se apaixona pela Rosane. Só que depois isso nunca mais foi mencionado e por isso eu fiquei na dúvida, sabe? E outra coisa, se eles tivessem um filho, ele teria a aparência de um alienígena ou de um ser humano?
eu sei lá, porra. É então que eles dois decidem trocar de corpo usando aquele relógio do primeiro filme. E cara, é mais um episódio onde eles utilizam um clichê que já foi usado 1 milhão de vezes em outras séries. Esse clichê da troca de corpo, sabe? E sim, mais uma vez o Megamente faz um bocado de merda o episódio todo e não tem consequência nenhuma, acabando com qualquer chance do espectador criar algum tipo de empatia pela série. Mas, continuando, o Megamente faz coisas que ele queria fazer usando o corpo da Rosane, e a Rosane faz coisas que o Megamente teria que fazer no corpo dele. No final, tudo dá errado como sempre, e eles se veem numa batalha contra a Tempestade da Shopee. Se você não entendeu essa referência da Tempestade da Shopee, é porque você não assistiu meu vídeo analisando o Megamente 2. Então, por favor, mano, confere lá, link no card aqui em cima. Essa batalha é tão sem graça que ela acaba em menos de 1 minuto. E, irmão, esse episódio é muito chato. Enquanto eu assistia ele, tive que ligar 3 vezes pro meu psicólogo pra ele me convencer a continuar vivendo. Porque, cara, eu não aguentava mais. Meu cérebro tava derretendo de tão desgraçada que é essa série. Os personagens aqui se preocupam muito mais em fazer piadas idiotas do que em resolver os problemas. E isso é apenas uma das coisas ruins dessa série. Que se eu fosse listar tudo de ruim dessa série, esse vídeo teria 3 horas no mínimo. Crédito extra. Nesse episódio, a Rosane reencontra um amigo seu da infância. O Megamente então fica morrendo de ciúmes e acaba roubando o projeto de ciências da menina chata. Não sei porque ele faz isso, mas tudo bem. O projeto em questão era um robô, e o maluco azul reprograma ele para ser seu melhor amigo e lhe dá conselhos amorosos para ajudar com a Rosane. De começo eu pensei que esse episódio seguiria a mesma fórmula dos outros, onde o Megamente iria ser o maior babaca e não teria consequência alguma. Mas não, esse episódio até que tem uma mensagem legal. A história dele me surpreendeu quando o robô do projeto fica obcecado pelo Megamente, chegando ao ponto de sequestrá-lo para obrigar ele a ser seu melhor amigo. E caso o Cabeção recusasse essa loucura, ele seria morto. E por causa dessa amizade, o Megamente entende que querer não é poder. Não é porque ele gosta tanto da Rosane a ponto de sentir ciúmes que ele poderia escolher com quem ela se relaciona. E no final, a Rosane e aquele cara eram só amigos. E todo aquele ciúme do Megamente era só coisa da cabeça dele. Assim como o episódio da Barata, esse do robô tem uma trama até que divertida e não tão asquerosa quanto a trama dos outros episódios. Mesmo assim, ele ainda tem vários defeitos, como toda vez que o criado aparece é só pra ele ser eletrocutado, haha, que engraçado. E toda vez que a menina chata aparece é um porre, porque ela é insuportável. Mas sinceramente eu colocaria esse episódio como o segundo melhor da série, perdendo apenas para o da Barata. E lembrando, nenhum desses 2 episódios é bom, mas comparado aos outros, eles podem ser considerados até que divertidos. Muito amigo. Aqui o Megamente tem que lutar de novo contra o Sindicato da Perdição. O negócio é que depois dessa luta ele fica exausto e todo mundo manda ele dormir. O criado fica encarregado de cuidar do Megamente enquanto ele tá tirando esse cochilo. Porém, nesse mesmo dia, o criado já tinha marcado de ir para um show. Então ele tem a brilhante ideia de fazer um clone dele para cuidar do Megamente, enquanto o verdadeiro ele ia ao show. E esse episódio é muito ruim. Primeiro porque o Megamente fica dormindo o tempo todo. E segundo, porque a trama dele é muito clichê. Eu lembrei bastante até de um episódio do Rick and Morty e outro dos Simpsons, pois os clones do criado começam a fazer clones de si mesmo, até que a cidade fica toda infestada de clones do criado fazendo bagunça. A situação fica tão tensa que no final os clones ficam gigantes, forçando o criado a fazer um plano para acabar com a vida de todos eles. Episódio chatíssimo que não agrega em nada pra história. Não que a história tenha alguma coisa a ser agregada, né? Porque ela é tão ruim que foda-se. Daí, do mais absoluto nada, surge o Cérebro, que não apareceu a temporada inteira, sendo que ele tinha sido um grande gancho entre o segundo filme e essa maldita série. E essa carniça só vem aparecer agora, depois da metade da série. Então ele diz que tá armando um plano para roubar a chupeta do Megamente. E que ele precisa da ajuda da menina chata para executar esse plano. Um bolo para Keiko. E caso você não saiba, Keiko é o verdadeiro nome da menina chata. E se você não sabe disso, eu não te culpo, porque nem eu sabia. Acredito que menina chata é um nome que combina muito mais com ela. O Megamente segue tentando a sua carreira como youtuber, por mais que ele seja bem ridículo. Parece até comigo. Então eles descobrem que aquele era o dia do aniversário da menina chata. Só que o Megamente, como sempre, é um babaca e não acredita nela. Por causa disso, todo mundo expulsa ele de lá para que ele consiga um bolo de aniversário para ela. A menina chata percebe que tá de saco cheio de tanta idiotice do Megamente e decide que não quer mais ser assistente dele. Então ela vai embora.
Eu estou cercado de idiotas. Mesmo que ela tenha ficado o filme anterior inteiro pedindo pra ser assistente do Cabeção. Antes da menina chata dar o fora do covil do Megamente, ela conseguiu roubar o relógio de transformação dele, se transformando no Cavaleiro das Sombras do Paraguai para se infiltrar no covil do cérebro. E o Sindicato da Perdição é formado por personagens tão idiotas que ninguém percebeu que aquele cavaleiro era falso. E eu acho incrível que esses personagens tão ridiculamente mal escritos conseguiram protagonizar um filme inteiro como vilões principais. Mano, eu não sei o que a DreamWorks estava com a cabeça quando ela aprovou esse filme. Cara, eu amo a DreamWorks. Sério, mas tem hora que ela apronta cada uma que eu vou te contar, viu? Assim sendo, o real Cavaleiro das Sombras aparece e todo mundo fica em dúvida sobre qual deles é o verdadeiro. Mas o cérebro, que não é idiota como todos os outros, acaba descobrindo a verdade e quer acabar com a vida dessa cidadã. Porém, ela fala que agora ela decidiu se tornar uma vilã e que aquilo era tudo só um treino para ela aprender a como se tornar uma vilã de verdade. Por sorte, o cérebro diz que vai poupar a vida dela caso ela consiga realizar uma missão. E que missão seria essa? Roubar a chupeta do Megamente. Quando a menina chata consegue roubar a chupeta do Megamente, ela percebe que aquele objeto era muito perigoso e não poderia simplesmente ser entregue a um vilão. E é aí que ela pede ajuda ao ex-prefeito, que agora estava trabalhando como secretário dos vilões. E não me pergunte o motivo disso, porque eu não vou saber te responder. O ex-prefeito tem a ideia de substituir a chupeta original por uma cópia. Quando eles entregam a chupeta para o cérebro, ele explica que precisa desse objeto para conseguir recuperar o seu antigo corpo original e aí finalmente se vingar do Cabeça Azul. A menina chata então decide gritar que aquela chupeta era só uma cópia e sai correndo dali. E aí vem a pergunta, por que ela resolveu gritar que tava com a chupeta original? Por que ela só não saiu de lá de fininho sem ninguém perceber? O que deu na cabeça dela pra ela achar que isso seria uma boa ideia? Eu vou te contar que o roteiro dessa série é triste, viu? No final, nada disso adiantou porque o cérebro tinha percebido a maracutaia e retrocou as chupetas quando ninguém tava olhando. Tô de olho em você, hein, vagabundo! Quando a menina chata volta para o esconderijo, ela estava toda triste em ter que contar que perdeu a chupeta original para o cérebro. Mas antes que ela pudesse fazer isso, a galera revela que fizeram uma festa de aniversário surpresa pra ela. E mesmo assim ela continua triste por conta do vacilo, de perder a chupeta. E o que será que vai acontecer, hein? Vamos descobrir agora no 8º e último episódio dessa série. Finalmente vai acabar essa tortura, eu já não aguentava mais. Quem quer salvar a cidade. No último episódio da série, o cérebro finalmente consegue recuperar seu corpo. E mano, o que é isso? Eu já esperava que o design dele não seria bom, mas eu não podia imaginar que o canalha seria a cara do David Bowie. Flamengo! Eu nem consegui acreditar, mas ele consegue ter um design pior do que o Sindicato da Perdição. Na data em que esse capítulo se passa, é comemorado o Dia do Cometa. E em paralelo a isso, a menina chata até que enfim vai revelar pro Megamente a verdade sobre a chupeta. Mas como ele é um babaca, ignora ela completamente. Do nada então, o David Bowie liga pra eles, e como é dito no final do segundo filme, ele era o professor de vilania do Megamente, mas que por algum acidente o Cabeção Azul acabou matando seu professor, fazendo com que sobrasse apenas o cérebro. Você já jogou aquele tipo de jogo que quando chega no vilão final, ele te manda fazer várias pequenas missões pra quando você realizar todas elas, você poder enfim enfrentar ele? Pois é, acontece algo parecido nesse episódio. O David Bowie então passa 3 missões pro Megamente. A primeira é derrotar aquele vilão que é a cópia do vilão de Os Incríveis. A segunda é derrotar a Tempestade da Shopee. E a terceira é derrotar o infiltrado que tá no seu covil. Então David Bowie manda os cerebóticos tocarem um terror na cidade. E é aí que o Megamente tem o plano de usar aquela arma que ele usou pra derrotar o Metroman do primeiro filme contra o David Bowie, e utilizando a exata mesma animação do primeiro filme, e eu não tô de sacanagem, eles realmente utilizaram a mesma animação do primeiro filme. O problema é que o David Bowie previu tudo isso e mudou a trajetória do cometa para que no momento em que o raio fosse usado, pegasse no cometa ao invés de pegar nele. Então, graças a isso, o cometa vai em direção a Metro City, e o David Bowie, com a ajuda da chupeta do Megamente, tem acesso a poderes, e ainda se autoproclama o novo herói da cidade. Agora eu só não sei por que a chupeta do Megamente tem poderes, mas tudo bem. Depois ele ainda tem a brilhante ideia de jogar a estátua do Megamente no cometa, e isso acaba salvando a cidade. Quem diria que jogar uma pedra em outra pedra seria a solução do problema, né? E o plano do David Bowie não para por aí, pois ele revela que gravou o Megamente fazendo aquelas missões e mostra as gravações para a cidade inteira, acabando totalmente com a reputação do Megamente. Para piorar, a Rosane ainda é obrigada a falar para toda a população da cidade que o Megamente voltou a ser do mal. E para ser bem sincero, até que eu gostei desse plot twist no final. Eu acho que eu tô ficando doido. A menina chata revela a verdade sobre a chupeta do Megamente.
E quando todo mundo acreditava que não existiam mais esperanças pra eles, o Cabeção Azul fala que ele tem um plano. Ele diz que vai chamar um antigo amigo pra ajudar a desfazer essa bagunça. E adivinha quem era esse amigo? E assim acaba a série do Megamente, com um final desesperado para conseguir uma renovação para a segunda temporada. E eu torço, eu realmente imploro pra DreamWorks, não continua essa porra! Essa foi uma das piores séries que eu já assisti em toda a minha vida. Todo minuto que se passava eu ia perdendo um pouco da minha sanidade mental, ao ponto de que no final meu cérebro já tinha corroído totalmente. Então é isso, eu realmente não indico que você assista essa série, passe bem longe dela. Esse troço é radioativo, mano. E é isso aí, rapaziada, deixe seu like. Capítulo 3, falando mal da segunda temporada da série do Megamente. Então, como você se sente? Eu tenho medo, doutor. Medo de quê? Tenho medo de lançarem uma segunda temporada de Megamente e eu ter que analisar. Pois eu tenho uma péssima notícia pra te dar. Não. Sim. Não. Antes de começar o vídeo, eu só quero avisar que o que fizeram com o Metro Man nessa série foi um crime contra a humanidade. Sério, vocês não vão acreditar em como vai ser a participação dele nessa segunda parte. Os últimos meses foram de grande sofrimento para os fãs de Megamente. É lamentável que a mesma DreamWorks que nos presenteou com o incrível Megamente lançado em 2010, agora está nos torturando com uma sequência ridícula e uma série mais ridícula ainda, e que pra minha tristeza ganhou mais episódios. Ou seja, se depender da DreamWorks, eu não vou sair do psicólogo tão cedo. O primeiro filme se tornou um clássico que marcou toda uma geração. Eu, por exemplo, assisti esse filme quando tinha apenas 9 anos, e tive acesso por meio daquelas banquinhas que vendiam DVD de Jack Sparrow, tá ligado? Se é que você me entende. E o que mais chama a atenção nesse longa é o seu inteligente uso da inversão dos estereótipos do gênero super-herói, sendo uma história muito à frente do seu tempo, pois hoje em dia é tão comum ver versões malignas do Superman que até parece que existem mais versões malignas do que versões que de fato são do bem. Mas em 2010 esse elemento ainda não era tão clichê, e a premissa desse roteiro é muito divertida, que é o que aconteceria se o Lex Luthor na verdade fosse uma boa pessoa. Depois do excelente primeiro filme, muitos, incluindo eu, ficaram malucos desejando por uma sequência. Até porque se tem um estúdio que é profissional em fazer sequências, esse seria a DreamWorks. Kung Fu Panda 2, Como Treinar o Seu Dragão 2, Shrek 2 e mais recentemente um filme que na minha interpretação já se tornou um novo clássico das animações, Gato de Botas 2. Então os fãs achavam que seria uma boa ideia existir uma sequência para esse longa, mas infelizmente a única coisa que recebemos foi um curta de 16 minutos denominado Megamente e o Botão da Destruição. E não me entenda errado, esse curta é muito divertido e até possui uma mensagem legal. O grande problema é que ele é muito curto. 16 minutos é muita pouca coisa para um personagem tão icônico como o Megamente. Com o decorrer dos anos e a crescente popularidade do gênero super-herói, teria sido interessante acompanhar uma nova aventura que parodiasse esse subgênero que dominou o cinema nos últimos anos. E as possibilidades seriam infinitas. Eles poderiam fazer referência ao MCU, ou ao universo DC do Zack Snyder, ou qualquer outra coisa do tipo. Mas é inegável que eles tinham tudo para fazer uma sequência tão boa como a original. E com a surpresa que foi Gato de Botas 2 vindo tantos anos depois do filme original, poderia haver uma chance da sequência ser boa também. Mas infelizmente não foi o caso. Inclusive já fiz um vídeo tanto sobre o segundo longa, mas também sobre a primeira parte dessa série. Link no card aí em cima. E sim galera, esse é mais um vídeo falando mal da DreamWorks. Então se prepara aí, porque hoje nesse maldito canal vamos conferir uma análise completa da segunda parte da primeira temporada da série do Megamente. Herói por um dia. A segunda parte da temporada começa, mas não necessariamente no momento exato do final da primeira, pois aconteceu um time skip. Agora o David Bowie finge ser um herói da cidade. O Megamente está vivendo escondido no porão da menina chata e a Rosane condena o Megamente publicamente para a cidade inteira. Porém ela só faz isso porque o maquiavélico tá obrigando ela, e o Cabeção Azul acaba ficando triste porque ele acha que a Rosane não confia mais nele. Aí você deve estar se perguntando, e o Metro Man? Já que a parte anterior finalizou com eles ligando para ele. É então que o Megamente
Megamente revela que até ligou pra ele, porém não conseguiu encontrá-lo. Quando eu vi essa cena eu fiquei muito puto, porque eu tava achando que ele já ia aparecer logo de cara, mas mano, ele demora muito pra aparecer. E quando ele finalmente aparece, a gente só consegue pensar que era melhor ele nem ter aparecido mesmo, porque o que fazem com ele é sacanagem. Basicamente eles reduzem ele a um idiota, igual fizeram com o Megamente. E aqui vem uma reclamação minha para com essa segunda parte. Essa série foca apenas em dar destaque para a Rosanne e para a menina chata. Elas são as únicas duas personagens que fazem coisas importantes sem parecerem idiotas. Ao contrário do Megamente, que só faz besteira, sempre está errado e nunca consegue fazer nada sozinho, precisando sempre da ajuda de outros. E a mesma coisa com o Metroman e o Criado, uma abordagem totalmente diferente da que foi usada com a Rosanne e a menina chata. É realmente lamentável ver o Megamente fazendo qualquer coisa nessa série, porque além dele ser um idiota, ele não tem a menor graça. Mas vamos continuar. O David Bowie convidou um ex-fã do Megamente para fazer parte de um projeto chamado Herói por um Dia. Já o Megamente está se perguntando como vai comprar donuts se agora ele é um foragido criminal. Um pouco idiota da parte dele, pois era só ter pedido para a mãe da menina chata comprar, já que ninguém conhece ela. O ex-fã do Cabeção Azul encontrou ele nesse trajeto de comprar donuts. E adivinha onde? Numa rua sem nenhuma pessoa nela, porque a série não tem orçamento para animar esse tipo de coisa. Eles então lutam de maneira sem graça e depois aparece David Bowie para ajudar na luta, dando pro garoto um capacete que dispara tubarões. Por que não, né? Tudo isso acaba dando errado e o garoto quase é devorado por um tubarão, mas foi salvo no último minuto pelo Megamente. Então o menino percebe que o Megamente é um herói e que na verdade o maquiavélico que era do mal. Afinal, que tipo de maluco ia dar um objeto tão perigoso para alguém tão jovem, né? Eles se despedem e do nada aparece a Rosanne, que diz ao Megamente que sabe que ele é do bem e que é tudo armação do David Bowie. Sabendo disso, eles vão para casa e comemoram por estarem bem. E assim finaliza o primeiro episódio, que assim como todos os outros dessa série, é ridículo, não tem o menor grau de desenvolvimento em nada e apresenta mais uma trama sem graça que faz o espectador querer fazer terapia para tentar suportar o que a DreamWorks vem fazendo com um personagem tão incrível que é o Megamente. Porém, mesmo na maior parte do tempo ele sendo chato, esse episódio conseguiu ter um momento importante. Nesse capítulo é revelado um aspecto relevante para a construção do Megamente, e é o verdadeiro motivo para ele ter se tornado um herói. Esse motivo seria a Rosanne. Na verdade, ele quer ser um herói porque ele sabe que é isso que ela quer que ele faça, mas agora com ela achando que ele é um vilão, não faz mais sentido para ele continuar bancando o herói. Sinceramente, não sei se concordo 100% com isso, mas pelo menos a série tá tentando desenvolver alguma coisa, diferente do segundo filme e da primeira parte dessa temporada, que nem tentam dar complexidade a nada, deixando tudo sem a menor profundidade. Pelo menos agora a série tá tentando fazer algo de diferente, né? Mas enfim, ainda assim é ruim. Próximo. No segundo episódio, o Megamente continua agindo como um idiota e vai comprar donuts à luz do dia, mesmo ele sendo considerado um criminoso. E a Rosanne fala pra ele parar com isso, senão ele vai acabar sendo preso. Em seguida, eles têm a brilhante ideia de pintar o Megamente de humano. Top 5 coisas mais idiotas que eu já vi na minha vida. Que porra é essa, mano? Ficou muito feio. E nessa cidade, pelo visto, as pessoas têm a síndrome do Clark Kent, pois ninguém reconhece que esse camarada aí é o Megamente. Mesmo com a jaca desse tamanho, as pessoas acham que ele é um ser humano normal. E outra coisa, mano, cadê aquele relógio que muda de forma do primeiro filme, velho? Por que não consertaram ele? A impressão que dá é que os escritores não assistiram ao primeiro filme. Porque não dá, velho, não dá, mano. Isso aqui é muito ruim. O gerente da loja, que é o ex-prefeito da cidade, fala que um funcionário que trabalhava lá desapareceu do nada. O Megamente, investigando essa situação, descobre que esse funcionário na verdade tinha virado um furry. Coisa horrorosa! E o Megamente se oferece para ajudá-lo, porque ele também sabe como é ter uma aparência diferente. Que lindo, cara! O armazém então começa a pegar fogo, dado que o David Bowie tinha colocado brinquedos explosivos pela cidade toda. E o Megamente aproveita para salvar as pessoas, incluindo o prefeito, e tentar limpar sua reputação no processo. No meio dessa esculhambação, o Ratinho também salva algumas pessoas, fazendo com que elas não tenham mais medo dele e aceitem sua aparência diferente. E do mais absoluto nada, ele volta a ser humano. Fazer o que, né? O cara cansou de ser furry. Mais um episódio acaba e com ele vai junto a minha felicidade assistindo a essa série. Por de novo, não tem nada sendo desenvolvido. Eles não tentam dar complexidade a nada. Não é divertido e muito menos engraçado. E de quebra ainda colocam esse design horroroso do Megamente com maquiagem. A série não cansa de piorar. Quando você acha que já viu toda a desgraça possível, ela vai lá e faz algo ainda pior. E lembrando que até agora nada de Metroman. Enfim, próximo.
No episódio 3, denominado Game Over, adivinha como ele se inicia? Com o Megamente indo comprar donuts. Ele tá doido por uma diabetes, né, rapaziada? Só pode. O criado liga pra ele e fala que sabe onde o Metro Man está. E aí, do mais absoluto nada, a tempestade da Shopee aparece e coloca ele pra ninar. Parceiro, já tá na hora de tu nanar. Mas eu vou é mamar. Quando ele acorda, o Sindicato da Perdição surge e ele usa o seu raio desidratador neles, coisa que ele deveria ter feito há muito tempo, mas como os escritores dessa bagaça não estavam nem aí, colocaram ele pra usar uma arma de bola de tênis no segundo filme. Aí parece que agora do nada eles lembraram que ele tinha essa arma e botaram pra usar. Mentira, na verdade tudo isso era só uma simulação, feita pelo próprio sindicato que estavam dentro daquele carro invisível. E nessa simulação o Megamente só pode sair dela se fizer coisas ruins. Se ele fizer coisas boas como derrotar vilões, por exemplo, tudo vai ser reiniciado. E isso é uma espécie de lavagem cerebral feita pelo Maquiavélico, pra tentar fazer com que o Megamente se torne do mal de novo. A ideia dele é fazer o cérebro do Cabeça Azul voltar a se divertir fazendo vilanias, até pegar o gosto por isso e o Megamente voltar a ser um vilão de verdade. Ótimo plano, cara. Então, quando o Megamente atinge seu ponto máximo de maldade, dentro da simulação, ele é removido dela e jogado no mundo real. E como ele pensa que ainda está dentro da simulação, ele acha que deve cometer mais vilanias para poder sair de dentro dela. Mas como ele tá no mundo real, essas maldades que ele vai fazer agora podem de fato prejudicá-lo, pois ele não está mais na simulação. E a última missão dada para ele era de matar a Rosane. E como ele tava doido para terminar aquilo logo, foi direto resolver essa parada. Lâminas de titânio cortam até diamante. Eu não estou com nenhum diamante. E ele joga a Rosane por cima de um prédio. Entretanto, antes dela cair, ele decide salvá-la. Não porque se deu conta que estava na vida real, mas porque ele não aguentaria ver a Rosane morrer, nem que fosse em uma simulação. Que lindo, cara! E aqui a série tenta desenvolver a relação entre o Megamente e a Rosane, pois claramente um gosta do outro. Porém, entretanto, todavia, como essa série é terrivelmente mal escrita, essa trama entre eles dois fica parecendo mais uma novela mexicana do que qualquer outra coisa. Digo, eles até tentam dar alguma camada para o relacionamento deles, mas como eu disse, tentam, não conseguem, pois é tudo muito mal conduzido. Ainda mais se a gente considerar os episódios anteriores e o segundo filme, fica tudo uma verdadeira bagunça e só faz a gente querer parar de assistir isso e voltar a ver o bom e velho filme de 2010. Enfim, bora continuar que eu já não tô aguentando mais analisar essa merda. No quarto episódio chamado Prisão Azul, o Megamente começa procurando donuts na cadeia. Brincadeira, na verdade ele começa tentando escapar da cadeia, porém fracassando em todas as suas tentativas. Esse cara é um pobre coitado. O criado e a menina chata também tentaram ajudar o Megamente a escapar, e também falharam. Pobre coitado. A Rosane também tenta ajudar, e também falha. Coitado. No meio dessas tentativas, o criado e a menina chata começaram a escutar uma música só pra ficar de boa, sabe? E perceberam uma certa mensagem oculta nessas tais músicas. E depois de um tempo decifrando, descobriram que essas músicas eram do próprio Music Man, ou para os mais íntimos, Metro Man. Finalmente esse maldito apareceu, depois de tanto enrolarem até que enfim chamaram um homem pra série. Mas infelizmente a participação dele não é das melhores. A verdade é que nesse tempo todo, o Metro Man estava escondido dentro da prisão. O Metro Man estava na prisão esse tempo todo porque o David Bowie o enganou dizendo que na prisão ele teria boas ideias para compor músicas. O que se revelou uma mentira, porque mesmo preso ele não conseguiu compor nenhuma música. E não, galera, eu não tô de sacanagem. Essa é a grande participação do Metro Man na série, ser um imbecil. Lembra que eu disse que o Megamente e o criado foram reduzidos a dois idiotas? Pois é, fizeram o mesmo com o Metro Man, um personagem tão legal no primeiro filme que inclusive era dublado pelo Brad Pitt e era inspirado no próprio Elvis Presley. Esse personagem foi muito bom no primeiro filme, por ter tido todo um arco, claro que secundário, mas ele teve sim um desenvolvimento durante o longa, pois na infância ele se demonstrou um verdadeiro babaca com o Megamente, sempre o excluindo e tentando ser o centro das atenções. Porém, quando ele desiste da carreira de herói, não foi apenas para seguir seu sonho de ser músico, mas porque ele sabia que o Megamente era uma boa pessoa e nunca foi um vilão de verdade. Para comprovar o que falei, é só lembrar da cena final do primeiro filme, onde o Metro Man aparece no meio da multidão e fala: "Andou bem, amigão. Eu sabia que era capaz." Ou seja, quando o Metro Man renunciou da sua carreira como super-herói, ele não desistiu do posto, ele apenas passou o manto de herói para aquele que era o verdadeiro herói desde o início, visto que ele percebeu que só tinha se tornado um herói por acaso, e que o Cabeção Azul foi apenas uma vítima das péssimas condições que a vida ofereceu. Péssimas condições essas que o Metro Man teve uma parcela de culpa, já que em diversos momentos é mostrado o Metro Man excluindo o Megamente, e não fazendo nada a respeito das injustiças que ele sofria, como por exemplo
exemplo, morar na cadeia e sofrer bullying apenas por ser azul. Tá vendo, galera? Como o primeiro filme do Megamente é bem escrito, é bem realizado, dando um arco de desenvolvimento até para um personagem secundário que é o Metro Man. Isso é um roteiro bem escrito, com profundidade, diferente da continuação e dessa série, que são terrivelmente mal escritas, com personagens sem nenhum grau de complexidade e também sem um menor carisma. É triste ver o que estão fazendo com um universo tão bom como o de Megamente, um verdadeiro desperdício de potencial. Como o Metro Man não consegue compor músicas, o Megamente o ajuda apresentando esse velho maluco para ele, que conta sua história e acaba motivando o Metro Man a voltar a cantar. Então ele faz um espetáculo musical dentro da cadeia. Sim, era pra isso que eu queria ver o Metro Man voltando. Depois dessa besteira totalmente desnecessária, o Music Man ajuda o Cabeção Azul a fugir da cadeia nessa animação de destruição muito bem feita, diga-se de passagem. Próximo episódio. No quinto episódio, denominado A Arte da Destruição, a história continua com o Metro Man em dupla com o Megamente, que pede ajuda para deter o Maquiavélico, mas o Metro Man fala não, pois ele argumenta que agora não é mais um herói, e sim um cantor. É então que o Metro Man apresenta a Pedra da Conveniência, uma pedra que troca os poderes de quem usar, e assim o Megamente poderia ter os superpoderes do Metro Man e conseguir deter o David Bowie, e o Metro Man teria a inteligência do Megamente para assim conseguir compor suas músicas. E novamente é um plot que já foi utilizado em diversos outros desenhos, tornando essa série muito pouco original. Continuando, quando o Metro Man foi buscar a pedra que estava guardada no fundo da terra, ele acabou causando um pequeno tremor na cidade, tremor que ocasionou na criação de uma nova vilã, pois durante a vibração essa mulher caiu de uma construção em um buraco, cheio de lixo tóxico e materiais de obra. Que origem de vilão original, não é mesmo? E o episódio se resume em como o Megamente tem os poderes para solucionar o caso, mas não resolve logo porque é um idiota e não possui nenhum plano. Aquela pedra da conveniência que eu citei antes troca os poderes, porém com alguns efeitos colaterais. O do Megamente, por exemplo, foi ficar um idiota, se bem que ele já era, né? E o do Metro Man foi ter tanta inteligência que as músicas que ele compõe ninguém consegue entender, porque elas são muito complexas para isso. Em seguida, eles dois se unem para derrotar a nova vilã, e conseguem, mandando a danada direto pra cadeia, e tudo ia acabar bem. Porém, no último minuto é mostrado que o David Bowie consegue roubar a Pedra da Conveniência. Mais um episódio chato que não acrescenta nada pra história. Próximo. O episódio 6 se inicia mostrando o Megamente e a Rosane indo para o covil do David Bowie, encerrar logo essa briga, mas eles são surpreendidos pelo papagaio robô dele, que mata a Rosane ali mesmo na frente do Megamente. Porém não, porque na verdade era tudo um pesadelo. E aqui é a série tentando desenvolver melhor o personagem do Megamente, pois agora é mostrado o psicológico do personagem, o que se passa em seus sonhos e o que o aflige. Ponto para a série. Porque agora parece que os escritores estão pelo menos tentando dar mais detalhamento para o caráter do personagem, contrariando o que havia sido feito nos episódios anteriores dessa horrível série. Mas mesmo assim continua um lixo, pois logo em seguida é mostrado que o Megamente reuniu uma espécie de Vingadores desse universo, com os seguintes heróis: Ratinho, Menina Chata, Menino Chato, Cara Macaco, que tem o poder de ser o personagem mais insuportável que eu já vi na minha vida, Cara dos Donuts, Velho Maluco, Esposa do Cara dos Donuts e a mãe da Menina Chata. Meu amigo, com essa equipe ele pode derrotar até o Thanos com a Manopla do Infinito e tudo. É um mais poderoso do que o outro, só que não, né? Mas enfim, dando sequência, o David Bowie vai organizar um festival na cidade, e os Vingadores aí estão bolando um plano para expor para todo mundo que ele é um vilão. O plano é roubar os cerebóticos do Maquiavélico, pois eles possuem câmera de segurança que comprovariam com vídeos e imagens que ele era do mal. A Rosane acha que o melhor lugar para eles conseguirem roubar os vídeos comprometedores seria no covil do vilão, pois é lá que o papagaio robô é guardado. A questão é que o Megamente se lembra do seu pesadelo com a Rosane e fica tentando impedir que ela vá para o covil, pois tem medo que o pior aconteça. Chegando no festival, o Megamente se pinta de humano de novo, e a gente é obrigado a ver essa desgraça novamente. Nessa mesma hora, a Rosane invadiu o covil do David Bowie para tentar roubar as imagens. E adivinha quem aparece lá? O próprio Maquiavélico. Suspeitando disso, o Megamente sai correndo sem o disfarce e é pego pelo David Bowie, que acaba capturando os Vingadores da Shopee também. Enfim, o Maquiavélico começa o seu show ridicularizando o Megamente ali na frente de todo mundo. Tipo Encantado no final de Shrek 3, tá ligado? E o engraçado é que eu sempre pego no pé de Shrek 3º, pois eu considero ele o pior filme da franquia Shrek. Eu conto mais sobre isso no meu vídeo ranqueando todos os 50 vilões da DreamWorks. Vou deixar o link no card aí em cima, caso queiram dar uma olhada. Enfim, Shrek 3º pode até ser o pior da sua franquia, mas comparado a essa série, meu amigo, Shrek 3º vira um clássico do cinema.
A Rosane consegue achar um lugar para expor para toda a cidade que o Maquiavélico é do mal. Mano, o nome do cara é Maquiavélico e a galera ainda tem dúvida se ele é do mal. O obstáculo é que a Rosane acaba tendo problemas de conexão e não consegue mostrar os vídeos comprometedores pro público. Mentira, ela consegue sim. Dessa maneira, o Megamente se solta das amarras e se declara pra ela, fazendo com que a série virasse praticamente uma novela mexicana. Mas admito que essas cenas que tentam desenvolver a relação entre eles dois são as melhores coisas dessa segunda parte, porque elas ao menos tentam desenvolver alguma questão, diferente da primeira parte que eles nem tentavam desenvolver nada. Eles nem se esforçavam pra dar algum tipo de camada para a obra. Então sim, o romance entre eles dois é a única coisa razoável dessa série. Não estou dizendo que é algo bom, mas que pelo menos é algo um pouco melhor do que o que a gente já tinha visto antes. O Sindicato da Idiotice então aparece e começa uma porradaria generalizada no local. Assim sendo, o Maquiavélico termina a sua grande apresentação. E curiosidade galera, quem dubla o Maquiavélico na versão original é esse mano aí, que atualmente é o vocalista da banda Queen. Sim, aquela mesma do Freddie Mercury. Pois é rapaziada, o atual vocalista de uma das maiores bandas de todos os tempos está dublando o Maquiavélico, e isso é outro ponto positivo para a série. Quando ele termina sua apresentação, ele também revela o seu grande plano, hipnotizar toda a cidade de Metrocity, e o pior é que o danado consegue fazer isso. E agora todos os habitantes da cidade são vilões, ou seja, Fudeu de vez! e de novo é a série utilizando de plots que já foram usados em diversas milhares de outras séries. Clichê em cima de clichê, mas vamos continuar logo, porque só faltam 2 episódios para serem analisados e eu finalmente vou poder parar de falar sobre Megamente. Finalmente, porra! No 7º episódio dessa maldita série, é mostrado que agora toda a cidade é malvada, a não ser a menina chata, que não consegue entender o que está acontecendo e quando ela sai de casa se depara com a cidade toda destruída. Por sorte, ela conseguiu escapar da população hipnotizada, se deparando com ninguém menos do que o Megamente. E explica por que os cidadãos estão agindo daquela forma. E logo depois eles se perguntam por que ela não foi hipnotizada. E depois de algumas hipóteses, eles descobrem que só precisa tampar a audição para quebrar a hipnose, desvendando o ponto fraco do plano do Maquiavélico. O sindicato ficou puto com o David Bowie, pois eles não gostaram do fato da cidade inteira ser do mal. Uma vez que agora todos são vilões, eles não são mais diferentes da sociedade, então eles não veem mais propósito na maldade. E por mais que isso não faça muito sentido, é até algo um pouco menos ruim na escrita desse roteiro, pois pelo menos agora os personagens têm um pequeno toque de dualidade, não sendo completamente unidimensionais como eram até o momento. Contudo, todos eles logo são derrotados pelo Maquiavélico, que os prende e ainda rouba seus poderes, utilizando a Pedra da Conveniência. Fudeu de vez! O Megamente, que não é bobo nem nada, aproveita o quebra-pau para tentar desligar a máquina. Entretanto, ele não consegue e é capturado pelo Maquiavélico também. E é aí que eles têm esse lindo diálogo. Qual é, mano? Beleza, cara? Um vacilão. Teu cu na minha mão. Teu cu é aeroporto, meu pau é avião. Teu cu é a garagem, meu pau é caminhão. Teu cu é o mar, meu pau é tubarão. O Maquiavélico tenta convencer o Cabeça Azul a voltar a ser o vilão, que por sua vez nega e fala que já foi um vilão e que não se orgulha do que fez. E eu admito que essa cena foi legal, pois mostra que o Megamente amadureceu com tudo isso, e que agora ele é um herói não pela Rosane, ou apenas para impressionar as pessoas, mas porque ele sabe que ser um herói é o certo a se fazer. Brabo apenas. O David Bowie continua tentando convencer o Megamente, falando que todos tinham abandonado ele e que agora ele estava completamente sozinho, não existindo mais motivos para ele lutar, e que ele deveria se render logo e voltar a ser o criminoso que ele sempre foi. Top 10 melhores diálogos dos animes. Quando essa conversa termina, a menina chata aparece do mais absoluto nada e consegue remover a chupeta do Maquiavélico. E a chupeta era a única coisa que mantinha o Maquiavélico vivo. Porém, antes dele ir pro beleléu, o safado libera sua última malvadeza, a Rosane Rocha versão vilã. Fudeu de vez! E agora eu reitero o que já tinha dito anteriormente. Toda a escrita dessa série é feita para enaltecer a Rosane Rocha e a menina chata, e diminuir o Megamente, pois nem agora foi o Megamente que derrotou o David Bowie, mano. Foi a menina chata, que nem poderes e habilidades tem, e ela ainda é uma criança. Por que não deixaram pro Cabeção Azul roubar a cena pelo menos uma vez? Quem não lembra daquela entrada triunfal foda que ele teve no primeiro filme? Esse personagem é muito bom, mas os escritores tratam como um coadjuvante da própria série. Vai se lascar, mano. Lamentável, rapaziada. Lamentável.
Chegando finalmente no último episódio dessa idiota série, o Megamente se vê obrigado a lutar contra a Rosane. No entanto, ele não quer fazer isso de jeito nenhum, pois ele a ama e não tá interessado em machucar o amor da sua vida. E para piorar essa desgraça, o Maquiavélico revela que não morreu, estando vivo graças aos computadores e planejando lançar seu sinal de forma global. Isso mesmo, o mundo inteiro vai ficar maligno e o David Bowie é quem vai liderar esse caos. Como o Maquiavélico é um tremendo de um imbecil, ele disponibiliza 5 minutos para os protagonistas correrem. Nessa fuga, o Megamente elabora um plano de roubar alguns suprimentos do supermercado e montar uma bazuca improvisada para atirar no satélite e acabar com o sinal da vilania. A menina chata, por sua vez, fica encarregada da missão de cuidar da chupeta do Megamente. E o David Bowie manda um sinal para que a cidade inteira vá atrás da menina chata. E no meio de toda essa confusão, o safado consegue recuperar a chupeta. E pra piorar o que já estava ruim, a Rosane ainda descobriu o plano do cabeça de nós todos e corre atrás dele para matá-lo. E o Megamente, como não consegue fazer nada contra a mulher que ama, se deixa ser derrotado por ela e ela humilha ele, tanto fisicamente mas psicologicamente também. E até então nessa franquia, a gente nunca tinha visto o Megamente apanhar tanto. Sério, ele pega um esculacho da Rosane. Ela dá na cara dele sem dó. O cara apanha pra porra, mano. O Maquiavélico, com a intenção de humilhar mais ainda o nosso protagonista, vai atrás dele na sua forma de holograma para relembrar que agora ele está sozinho e que não existem mais motivos para ele continuar bancando o herói, já que o mundo inteiro lhe virou as costas. O Megamente então responde para ele: eu mantenho minha bondade porque acredito que os moradores dessa cidade são pessoas boas, assim como a Rosane sabia que eu era uma pessoa boa também, e por esse motivo me nego a trair a única pessoa a quem já amei. Que lindo, cara. Caralho, que profundo, mano. O Megamente se agarra no papagaio robô e sai voando pela cidade até chegar no topo do prédio, que aconteceu uma das entradas mais épicas da história do cinema. E é engraçado, pois no mesmo lugar que a Rosane quase foi morta pelo Titã, o Megamente vai ser morto pela Rosane. O cabeção aí fica tentando quebrar a hipnose dela, mas falha todas as vezes, até que ele revela o sentimento que estava escondido no mais profundo lugar do seu coração, de que na verdade não foi ele que salvou a Rosane do Titã, mas ela o tinha salvo do seu próprio destino. Então, se ela tinha encontrado bondade nele, bondade essa que nem ele sabia que existia, ela poderia encontrar bondade nela mesmo. A Rosane se cansa de todo esse drama e decide finalmente acabar com a vida do Azulão. E ele não tenta mais fugir, ele aceita sua morte e fala que não tem problemas, pois ter conhecido a Rosane faz com que sua vida tivesse valido a pena. E finalmente, depois de 14 anos, o Megamente conseguiu beijar a Rosane. Porque aquela outra vez não tinha contado, já que ele estava disfarçado de outro homem. Esse beijo frustrou todo o plano do Maquiavélico, pois quando a Rosane voltou à consciência, ela subiu no espaço e destruiu o satélite do David Bowie. E depois disso tudo, todo mundo voltou ao normal. Todavia, o Maquiavélico volta ao seu corpo original, graças à chupeta roubada. E antes que ele pudesse fazer qualquer coisa, uma peça do satélite dele, no maior estilo premonição, cai em cima da sua cabeça. Mas ele não morre, deixando o gancho para uma possível segunda temporada, que eu torço do fundo do meu coração para que nunca aconteça, pois eu não aguento mais sofrer vendo um personagem que gosto tanto sendo totalmente descaracterizado dessa forma. E assim termina a série do Megamente, com a cidade sendo reconstruída pelos cerebóticos, a Rosane voltando a ser prefeita, o Maquiavélico se tornando um aplicativo de celular e o Megamente reassumindo seu posto como herói de Metro City. E o Metroman? Não, o Metroman foda-se, né? Não foi mais citado e nem aparece pra se despedir da galera. Coitado do Metroman. Veredito final. A escrita dessa série é horripilante e dá pra perceber que os autores mal tentaram fazer uma boa história, com a maioria de suas tramas sendo recicladas de tramas de outras séries, tornando seus episódios preguiçosos e maçantes de se assistirem. No último capítulo, parece até que eles esquecem que colocar fone de ouvido corta o efeito do sinal da maldade, além de outras incoerências, como naquele episódio da Pedra da Conveniência, que eles esqueceram totalmente que uma trama muito parecida com aquela já tinha sido mostrada no curta Botão da Destruição, onde ele aprende que ele não precisa dos poderes do Metroman e nem precisa imitá-lo, pois o que ele realmente precisa é ser ele mesmo, já que desde sempre ele foi uma boa pessoa e muito capaz de resolver problemas. E esse curta é 1000 vezes melhor que aquele arco da Pedra da Conveniência, né? Sinceramente, galera. E isso nos faz analisar sobre o desenvolvimento da progressão dessa história. Na verdade, essa série toda é um grande foda-se narrativo, com tramas que não fazem o menor sentido e que contradizem umas às outras o tempo todo. Exemplos: no primeiro filme, o Megamente é um vilão que se transforma em herói depois de criar um vilão por acaso. No segundo
segundo filme, o Megamente finge que é um vilão para poder derrotar os verdadeiros vilões. No primeiro episódio da série, o Megamente descobre que um herói na verdade era apenas um mongoloide fantasiado e que até agia como uma espécie de vilão. No segundo episódio aparece um cara que ele achava que era um vilão e que no fim acaba se tornando um vilão, mas que depois é convencido pela sua esposa a parar com essa loucura. Na segunda parte da série, toda a cidade acha que o Cabeção é do mal e o objetivo dele passa a ser provar para todo mundo que ele não é um vilão. Em outro episódio, ele entra numa simulação que quase faz ele voltar a ser um vilão, mas é impedido no último minuto pelo poder do roteiro, quer dizer, pelo poder do amor. No último episódio, todo mundo vira vilão e ele tem que se esconder, e depois até a Rosane se transforma em vilã também. Você percebe um padrão aí? Essa série, além de tramas totalmente clichês, ainda é repetitiva ao extremo, sempre batendo na mesma tecla, mesmo que essa tecla já não funcione mais há muito tempo. E quanto ao personagem do Megamente, ele é apenas uma sombra do que já foi um dia, com o roteiro da série sempre diminuindo seu personagem para elevar as personagens da Rosane e da menina chata. Além de que aqui ele não é necessariamente inteligente ou engraçado, duas coisas que ele era no primeiro filme. A impressão que dá é que ele está na série apenas porque era obrigatória sua presença, mas que os escritores não queriam ele lá, porque sempre fazem questão de rebaixar o seu personagem em todo o episódio. Os seus poderes relacionados à superinteligência e a sua ignorância quanto a temas humanos só é usada para piadas e nunca para desenvolvimento. Piadas essas que são horríveis e que ao invés de fazerem você rir, fazem você se questionar o porquê você está perdendo seu tempo assistindo coisas tão ridículas. A personagem da Rosane também é péssima. Ela aqui é resumida em uma pessoa arrogante que se acha mais inteligente do que todo mundo, mas que na verdade só é mais chata do que todo mundo. E a necessidade de validarem tanto a Rosane como a menina chata o tempo todo é um porre, pois na maioria das vezes as merdas acontecem justamente pela Keiko, que só fica fazendo besteira. A impressão que dá é que os roteiristas se preocuparam tanto em validar essas personagens e esqueceram de dar desenvolvimento a elas. A animação dessa série continua uma bosta, com personagens feios e truncados. O único fator minimamente bom em todo esse desenho é o pequeno desenvolvimento da relação entre o Megamente e a Rosane. Calma, não estou dizendo que a relação foi super bem desenvolvida, em muitos momentos pareceu até uma novela mexicana, mas é legal ressaltar que nesses momentos os escritores estavam pelo menos tentando dar mais complexidade para a obra, e isso eu gostei, mas acho que foi a única coisa que eu não odiei em toda essa maldita série, pois foi legal ver o esforço dos escritores em tentar dar um pouco de camada para a obra. Então esse foi o ponto positivo da série, além da dublagem do vocalista do Queen, né, que também é muito legal. Mas enfim, eu quero agradecer a todos vocês pelo apoio, pelos comentários positivos e por finalmente chegarmos aos 5.000 inscritos. Então do fundo do coração, muito obrigado a todos que estão me acompanhando. Saibam que vocês estão ajudando a realizar meu sonho de viver do YouTube. Então galera, valeu, de verdade. Fique com Deus, que é a base de tudo, e tchau!